Era uma manhã de terça-feira, como qualquer outra, na fábrica de componentes metálicos, situada na zona industrial da cidade. O sol mal havia nascido quando os trabalhadores do turno da manhã começaram a chegar, cumprimentando uns aos outros enquanto se dirigiam aos seus postos de trabalho. Entre eles estava Carlos, um operador de máquinas com 15 anos de experiência, conhecido por sua dedicação e conhecimento técnico. A rotina daquela manhã parecia absolutamente normal. As máquinas foram ligadas seguindo os procedimentos padrão. Os equipamentos de segurança foram distribuídos e logo o ambiente se encheu com os sons característicos de uma fábrica em pleno funcionamento. O zumbido dos motores, o rangido das correias transportadoras, o ruído metálico das peças sendo processadas. Mas havia algo diferente naquele dia. Um som sutil, quase imperceptível em meio ao barulho constante da produção. Um pequeno estalo repetitivo vindo de uma das vigas de sustentação do teto. Um chiado irregular que parecia vir das paredes. Um leve tremor que fazia as ferramentas vibrarem de forma incomum sobre as bancadas. Carlos percebeu algo estranho por volta das 9 horas da manhã. Ele estava ajustando uma das prensas quando sentiu uma vibração diferente sob seus pés. Parou por um instante, olhou ao redor, tentando identificar a origem daquela sensação. Mas o ambiente estava tão barulhento, havia tanto som a se sobrepondo, que ele não conseguiu determinar se realmente havia algo errado ou se era apenas sua imaginação. Ele pensou em relatar ao supervisor, mas hesitou. Afinal, tudo parecia estar funcionando normalmente. A produção estava dentro do cronograma e ele não queria ser visto como alguém que cria alarmes desnecessários. Então, após alguns segundos de reflexão, Carlos voltou ao trabalho, afastando aquele pensamento da mente. O que Carlos e seus colegas não sabiam é que aquele som sutil, aquela vibração quase imperceptível, era o aviso da natureza de que algo estava prestes a acontecer. Era o prenúncio de um problema estrutural que vinha se desenvolvendo há semanas, talvez meses, de forma silenciosa e invisível. Em outro setor da fábrica, Marina, a engenheira de manutenção, estava revisando relatórios em seu escritório. Ela era meticulosa em seu trabalho e sempre se preocupava com a segurança das instalações. Naquela semana, havia programado uma inspeção completa da estrutura do prédio, algo que estava atrasado em relação ao cronograma original devido a prioridades de produção. A verdade é que nos últimos meses, a empresa havia enfrentado uma demanda excepcional de pedidos. A pressão para aumentar a produção era constante, e isso significava que algumas atividades consideradas secundárias acabavam sendo adiadas. A inspeção estrutural era uma delas. Afinal, o prédio tinha apenas 12 anos. Havia sido construído seguindo todas as normas técnicas e, aparentemente, não apresentava nenhum problema visível. Mas o que ninguém sabia é que uma pequena infiltração de água, iniciada meses atrás, devido a um problema no sistema de drenagem do telhado, havia comprometido gradualmente uma das colunas de sustentação. A água, esse elemento aparentemente inofensivo, tinha o poder de corroer o concreto, enfraquecer as estruturas metálicas e criar pontos de fragilidade onde antes havia solidez. Voltando ao chão de fábrica, o turno da manhã avançava. Os trabalhadores estavam focados em suas tarefas, cada um concentrado em cumprir suas metas diárias. A cultura da empresa sempre incentivou a produtividade, e todos se orgulhavam de bater recordes de eficiência. Por volta das 10h30, outro trabalhador chamado Roberto notou algo estranho. Ele estava empilhando caixas quando percebeu uma pequena rachadura na parede que não havia visto antes. Era uma linha fina, quase invisível, mas estava ali. Roberto ficou em dúvida se deveria relatar imediatamente ou esperar até o final do turno para não interromper
o fluxo de trabalho. Essa é uma das lições mais importantes sobre segurança no trabalho. Os sinais de alerta frequentemente aparecem de forma sutil e gradual. Eles não chegam com fanfarras ou avisos evidentes. Eles se manifestam como pequenas anomalias que podem ser facilmente ignoradas ou racionalizadas como nada importante. A questão é que nossa mente humana tem uma tendência natural, chamada de viés de normalidade. Esse fenômeno psicológico faz com que, diante de sinais de perigo, as pessoas tendam a interpretar a situação como normal e subestimar a possibilidade de um desastre. É uma resposta evolutiva que nos ajudou a sobreviver ao longo dos milênios, mas que, em contextos modernos, pode se tornar perigosa. No caso daquela fábrica, diversos fatores contribuíram para que os sinais fossem ignorados. Primeiro, o ambiente barulhento mascarava sons que poderiam ser alertas importantes. Segundo, a pressão por produtividade criava uma cultura onde parar as operações para investigar uma suspeita era visto como algo negativo. Terceiro, não havia um protocolo claro sobre como os trabalhadores deveriam proceder ao perceberem algo incomum. Felizmente, esta história não terminou em tragédia. Por volta do meio-dia, Marina decidiu fazer uma inspeção visual rápida da fábrica, algo que costumava fazer periodicamente. Ao caminhar pelo corredor principal, ela notou um padrão de rachaduras nas paredes que chamou sua atenção. Eram pequenas, mas estavam dispostas de uma forma que indicava possível movimentação estrutural. Marina imediatamente interrompeu suas outras atividades e foi investigar mais a fundo. Ela convocou um engenheiro estrutural de uma empresa terceirizada para fazer uma avaliação emergencial. O especialista chegou em menos de 2 horas e, após uma inspeção preliminar, identificou sinais preocupantes de comprometimento em uma das colunas principais do edifício. A decisão foi tomada rapidamente: evacuação imediata e interdição do setor até que reparos estruturais fossem realizados. Muitos trabalhadores ficaram surpresos. Alguns até resistiram à decisão, argumentando que não havia nada de errado, aparentemente. Mas Marina foi firme. A segurança das pessoas estava acima de qualquer meta de produção. As semanas seguintes revelaram a extensão do problema. A infiltração de água havia causado danos significativos que, se não tivessem sido identificados a tempo, poderiam ter levado a um colapso parcial da estrutura. Os reparos levaram 3 meses e custaram uma quantia considerável, mas o investimento salvou vidas e preservou a integridade da empresa. Esta história nos ensina lições valiosas sobre segurança no trabalho e a importância de estar atento aos sinais de alerta. Primeiro, é fundamental criar uma cultura organizacional onde a segurança seja sempre a prioridade máxima, acima de metas de produção ou prazos. Segundo, os trabalhadores precisam ser treinados para reconhecer sinais de perigo e devem ter canais claros para reportar suas preocupações, sem medo de represálias ou julgamentos. Terceiro, as inspeções de manutenção preventiva nunca devem ser adiadas ou negligenciadas, independentemente das pressões operacionais. Quarto, é essencial investir em equipamentos de monitoramento e sistemas de alerta que possam detectar problemas antes que se tornem críticos. Quinto, a comunicação entre diferentes setores da empresa precisa ser eficiente para que informações importantes sejam compartilhadas rapidamente. Além disso, esta história destaca a importância da conscientização sobre os fenômenos psicológicos que podem nos levar a ignorar sinais de perigo. Conhecer o viés de normalidade e outros padrões de pensamento que podem comprometer nossa percepção de risco é fundamental para desenvolver uma mentalidade de segurança mais robusta. Para empresas e gestores, o caso ilustra
a necessidade de investir em sistemas de gestão de segurança bem estruturados, que incluam procedimentos claros, treinamentos regulares, inspeções periódicas e uma cultura que valorize e recompense comportamentos seguros. Também evidencia que economizar recursos em manutenção preventiva pode resultar em custos muito maiores no futuro, tanto financeiros quanto humanos. Para trabalhadores, a mensagem é clara: confie em seus instintos quando algo parecer errado. Se você perceber um som estranho, uma vibração incomum, uma rachadura nova ou qualquer outra anomalia, reporte imediatamente. Não assuma que outra pessoa já notou ou que não é importante o suficiente para interromper o trabalho. Sua observação pode fazer a diferença entre prevenir um incidente e enfrentar consequências graves. A segurança no trabalho é responsabilidade de todos, desde o trabalhador no chão de fábrica até a alta direção da empresa. Cada pessoa tem um papel fundamental em identificar riscos, comunicar preocupações e contribuir para um ambiente de trabalho seguro. Hoje, aquela fábrica implementou diversos protocolos novos. Instalaram sensores de monitoramento estrutural que alertam automaticamente sobre vibrações anormais ou movimentações. Criaram um sistema onde qualquer funcionário pode reportar preocupações de segurança de forma anônima e sem burocracia. Estabeleceram uma rotina rigorosa de inspeções que não pode ser adiada por nenhum motivo. Mais importante ainda, transformaram a cultura organizacional para que a segurança seja verdadeiramente o valor número 1. Carlos, Roberto, Marina e todos os outros trabalhadores agora sabem que suas vozes serão ouvidas e suas preocupações levadas a sério. O barulho que anuncia uma tragédia nem sempre é alto ou óbvio. Às vezes, é um sussurro que só pode ser ouvido por aqueles que estão atentos e vigilantes. A história desta fábrica nos lembra que prevenir é sempre melhor que remediar e que estar alerta aos sinais pode fazer toda a diferença.